Em 1966, foi desenhado o Plano Diretor de Curitiba. Sua organização foi feita pelos eixos estruturais e teve a implementação de áreas verdes. Essa criação de parques com lagos, que veio com o plano diretor, tem a intenção de solucionar o problema das enchentes na cidade. Já a criação de eixos estruturais foi para que a cidade crescesse baseada neles e, com o passar dos anos, o plano diretor foi sendo atualizado. É uma história antiga. Veja o passeio público, o parque mais antigo da cidade, bem no centro. Ele foi criado em 1886, porque a voz dos curitibanos da época disse que Curitiba tinha que prevenir as enchentes, que eram comuns. O Lago do Passeio Público cumpriu essa função. A mesma ideia foi repetida quase um século depois, com a implantação de dezenas de parques. Hoje, eles são as praias de uma Curitiba sem mar. Além de embelezar, regulam a vazão dos rios. Assim, no plano diretor, considerar esses 3 eixos de maneira integrada é pensar na cidade sustentável. Por exemplo, no início dos anos 70, Curitiba crescia mais que as outras capitais. Para evitar uma ocupação desordenada, a voz dos urbanistas disse que era preciso planejar o desenvolvimento. A cidade foi então organizada para crescer com base num tripé formado pelo uso do solo, sistema viário e transporte coletivo. Ou seja, a prefeitura levou as avenidas e os ônibus, e atrás deles foram as pessoas. A cidade definiu o que poderia ser construído em cada quadra e que altura os prédios poderiam ter. Definiu o tamanho das calçadas e a distância entre elas e as construções. Você já reparou que nossa cidade tem mais jardins na frente das casas? É justamente por causa dessa norma de afastamento. Foram criadas as grandes avenidas, chamadas estruturais, ao longo das quais a cidade se expandiria. Nos eixos estruturais, Curitiba implantou um sistema pioneiro de transporte coletivo com canaletas exclusivas, os ônibus expressos, que viraram referência para o mundo. Com isso, percebemos no tripé que o uso do solo ao longo dos eixos estruturais diminui a densidade. Os prédios são altos no centro e, quando se afasta, fica com a vista dos prédios mais baixos. E assim, passa-se também a distribuir todos os serviços ao longo dos eixos e não concentrando tudo apenas no centro da cidade, o que torna menor a necessidade de deslocamento para os mesmos lugares. Já visando o sistema viário, ele é composto por 3 tipos: via rápida, via central e outra via rápida. A central é com as canaletas e as outras 2 vias locais com acesso ao eixo e 2 vias rápidas, que permitem o transporte público coletivo, BRT, Bus Rapid Transit, andar pelo sistema de canaletas exclusivas com embarque em nível. Com esse desenvolvimento, em 1990, Curitiba então conseguiu ser indicada por urbanistas da Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores cidades no planeta para se viver, ao lado de Roma e São Francisco. Pois em 1965 foi desenvolvido vários projetos, tanto no viário quanto no zoneamento, na renovação urbana, preservação e revitalização histórico-tradicional, ligados ao Plano Diretor de Curitiba. Em conjunto com ele também é trabalhado o City Marketing, que, segundo Sanches, o City Marketing e as campanhas de promoção de cidades são uma das partes abrangentes de processo de reestruturação, que compreendem a renovação de infraestruturas de mobilidade e telecomunicações, a renovação de áreas para fins residenciais e de lazer, o incentivo ao crescimento de atividades de serviço, a promoção do turismo, o desenvolvimento de atrações culturais, a realização de convenções de grandes eventos esportivos, culturais ou de negócios, e são iniciativas baseadas no consumo e no espaço, que fazem com que a cidade seja vendida como produtos, sendo atraente o suficiente para moradores, investidores e turistas. Como apresentado no artigo Linha Turismo de Curitiba, Políticas Urbanas da Cidade, de 2019, as imagens síntese de Curitiba buscavam promover um sentimento coletivo de pertença, ditar comportamentos e definir o que é ser curitibano. Logo, curitibano nato passa a ser aquele que frequenta parques, bosques e equipamentos culturais da cidade, e o principal foco do City Marketing é converter pessoas e lugares em imagens mercadorias, sendo não só o turismo como desenvolvimento econômico, mas também como promotor de inovações urbanas da cidade. Vender mostrando o quanto inovadora, ecológica e modelo, como relata o vídeo postado em 2016. As estações tubo, uma solução para o transporte público implantada em 1991 com o objetivo de otimizar o embarque e desembarque dos usuários e aumentar a velocidade dos ônibus. Estes projetos saíram das pranchetas do arquiteto Abrão Assad, entrevistado pelo canal Mova-se. Ele e os arquitetos Carlos Eduardo Seneviva e Jaime Lerner foram os idealizadores responsáveis por projetos que criaram uma identidade para Curitiba.
Atualmente, Abrão Assad está trabalhando na modernização e remodelação das estações tubo. As estações tubo, que são dos anos 90, quando Curitiba tinha uma população bem menor, ela supriu plenamente as suas funções e ela se tornou um ícone de Curitiba. Então, é preciso mantê-la, né, e revitalizá-la. Uma das funções desse nosso trabalho é também apresentar uma nova versão, ou seja, tudo que hoje dispomos de tecnologias novas que poderiam agregar a esse desenho original. Algumas inovações tecnológicas poderão favorecer até, por exemplo, na redução do gasto de energia elétrica. Existem estações em Curitiba que chegam a consumir quase R$2.000 por mês. Então existem, por exemplo, películas finíssimas de células flexíveis de fotoelétricas que poderiam recobrir a cobertura sem alterar a sua forma e seu aspecto, e que poderão fornecer toda a energia necessária para essas estações. Essa é uma inovação. A outra é tentar aproveitar as águas das chuvas também, talvez utilizando como recursos paisagísticos em algumas estações, aquelas que estão em espaços mais amplos, né? Enfim, essa questão da sustentabilidade está sendo pensada e levada a sério. Bom, assim, toda essa política de city marketing alavancada por Jeremy Lerner associou a imagem cidade modelo também à imagem do gestor modelo, ambas imagens de mercadoria dispostas ao consumo local e ao consumo global. E pensando também na mobilidade a fim de ser uma competitividade para ser a melhor do que as outras cidades, como visto nessa pesquisa de 2014. Curitiba é a melhor capital do país em mobilidade urbana. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada em 2014 pela Liberty Seguros, que também avaliou a situação de outras capitais. Entre os aspectos que levaram a esse resultado está o planejamento urbano da capital paranaense e o pioneirismo da implantação do sistema BRT de transporte coletivo. Segundo a pesquisa, em Curitiba, o tempo médio de deslocamento diário das pessoas para o trabalho ou escola é de 52 minutos, enquanto nas outras capitais esse tempo é de 1 hora ou mais. 950 curitibanos participaram da pesquisa e consideraram a capital paranaense menos caótica em comparação com os entrevistados nas outras cidades. Assim, conseguimos perceber o trabalho na experiência urbana como atrativo, seja passeando com ônibus, carro, a pé ou bicicleta. E para finalizar, conseguimos observar todas essas falas no vídeo de promoção turística da Prefeitura, publicado em 2018, demonstrando os aspectos positivos para a promoção internacional. In the 1970s, the city designed an efficient mass transit system, inducer of urban growth. The system's integration enables reaching any district with this just one fare. The city established environmental protection policies by implementing large public parks, as well as a waste recycling program. Today, it has one of the world's highest green area per inhabitant ratios. It is also known in Brazil for the cleanliness of its streets and the attitude with awareness of its citizens. Curitiba has one of the country's best educational standards. It has 4 universities, among which the oldest one in Brazil. The city also offers major centers in technological education, plus a basic education network featuring excellent indicators in educational outcomes. Curitiba and its metropolitan region have facilities of countless companies from all over the world. This is the outcome of incentive policies added to the local high level of quality of life, to its enterprising posture and educational level of the population. The city is serviced by a modern airport and is a mere 100 kilometers from one of South America's largest export ports. It has an intense cultural life with theater festivals, major shows, and international events. It is also one of the country's main gastronomy and hotel park hubs in Brazil. Curitiba, the world is here.